John Gill foi um proeminente teólogo batista no século XVIII. Ele era conhecido por ser o primeiro batista a desenvolver uma teologia sistemática completa e por escrever um comentário versículo por versículo de toda a Bíblia. Gill publicou mais de 10.000 páginas durante sua vida e influenciou muitos ministros mais jovens através de sua pregação e trabalho pastoral. No entanto, Gill é frequentemente lembrado como um hipercalvinista e criticado por sua teologia elevada e seca. Existem 3 razões principais para esta avaliação negativa de Gill. Primeiro, ele estava mais interessado em defender a causa de Deus e da verdade do que em ganhar amigos ou influenciar pessoas. Em segundo lugar, os seus seguidores levaram as suas posições a extremos que ele próprio não aceitava. Finalmente, a sua defesa eficaz das doutrinas da graça ofuscou outras importantes preocupações doutrinárias. Apesar dessas críticas, Gill era um teólogo e pastor respeitado. Ele nasceu em 1697 e cresceu em uma família batista devota. Ele se tornou pregador e expositor das Escrituras ainda jovem e eventualmente, se tornou pastor da igreja Horsley Down em Londres. Gill era conhecido por seu amplo conhecimento de hebraico e pelo uso da literatura rabínica em seus estudos bíblicos. Ele defendeu a autoridade, a perfeição e a clareza da Bíblia e escreveu extensivamente sobre a doutrina da Trindade. Gill também defendeu as doutrinas calvinistas da graça, incluindo eleição, expiação limitada e perseverança dos santos. Ele enfatizou a importância das boas obras na vida cristã e a necessidade de arrependimento e fé em Cristo. Gill morreu em 1771 e foi enterrado no cemitério não conformista em Bunhill Fields, em Londres. Apesar da controvérsia em torno de sua teologia, a influência de Gill dentro da tradição batista permaneceu forte por muitos anos após sua morte. John Gill pertenceu a um período do não-conformismo inglês que foi caracterizado como velha dissidência. Este termo é usado em contraste com a nova dissidência, que foi resultado do avivamento evangélico liderado por John e Charles Wesley, George Whitefield e, entre os batistas, Dan Taylor e Andrew Fuller. Após a Guerra Civil Inglesa no século XVII, os cristãos que se recusavam a frequentar a Igreja da Inglaterra, ou a se conformar ao seu padrão legalmente imposto de adoração, foram severamente perseguidos pelas autoridades estabelecidas. Tanto John Bunyan quanto Benjamin Keash foram presos por causa de suas convicções religiosas. A Revolução Gloriosa de 1688, que trouxe William III e sua esposa Mary ao trono, restaurou a liberdade de culto estatutária para os dissidentes e inaugurou um longo período de tolerância e declínio. Embora muitos anglicanos ainda mostrassem um ódio implacável aos não-conformistas, eles foram autorizados a convocar assembleias nacionais, construir imponentes casas de culto, publicar confissões de fé, estabelecer suas próprias academias teológicas e manter uma presença pública na comunidade. Infelizmente, no entanto, a prosperidade material e a vitalidade espiritual não andavam de mãos dadas. Se o sangue dos mártires era a semente da Igreja, então a tolerância gerou apatia moral, laxismo doutrinário e indiferença geral. Gill acreditava que havia uma conexão intrínseca entre a erosão doutrinária que ele observava e o declínio espiritual que ele lamentava na vida da Igreja. Como Atanásio no século IV, Lutero e Calvino durante a Reforma, Gill ousou dizer não a essas formas de ensino que, se seguidas consistentemente, teriam ameaçado a verdade da revelação divina em si. Ao fazer isso, ele ajudou a preservar a integridade teológica dos batistas particulares e, assim, indiretamente, os preparou para receber o despertamento que veio depois que ele se foi. Gill acreditava que as Escrituras eram a melhor intérprete de si mesmas. E ele apelava para a infalibilidade da Bíblia contra 2 erros opostos. Por um lado, ele rejeitava a tentativa católica romana de subordinar as Escrituras à Igreja. Nem a Igreja nem seus pastores, nem os concílios nem os papas podem julgar a palavra de Deus.
Por outro lado, Gil rejeitava imediatamente as reivindicações daqueles entusiastas, talvez os quakers, que estavam tão enamorados do espírito que viam pouca necessidade da palavra escrita. Ele reconhecia uma interpretação privada legítima da Bíblia, que todo cristão pode fazer, de acordo com sua habilidade e luz, e também uma interpretação pública devida. Em ambos os casos, no entanto, ambos estão sujeitos e devem ser determinados pela própria Escritura, que é a única regra certa e infalível de fé e prática. O visitante da moderna Londres pode encontrar o imponente túmulo de John Gill no famoso cemitério não conformista de Bunhill Fields, que fica em frente à casa na City Road onde John Wesley, que morreu 20 anos depois, passou os últimos anos de sua vida. É irônico que esses dois grandes líderes, paradigmas do antigo e do novo dissentimento, se encontrem tão próximos no final de suas caminhadas terrenas. Gill está enterrado entre outros notáveis da tradição dissidente, incluindo John Bunyan, John Owen, George Fox, Isaac Watts e seu sucessor e biógrafo, John Rippon. Em seu túmulo há uma inscrição em latim descrevendo Gill, entre outras coisas, como um discípulo sincero de Jesus, um excelente pregador do Evangelho, um defensor corajoso da fé cristã. Em sua morte, a igreja que ele havia servido por tanto tempo votou para levantar uma hipoteca e se endividar para pagar por um retrato de seu amado pastor, do qual pequenas impressões foram fornecidas para cada membro da congregação. A influência de Gill dentro da tradição batista permaneceu forte por muitos anos após sua morte. Seus livros eram leitura obrigatória para muitos jovens estudantes ministeriais cujos mentores preferiam os volumosos tomos de Gill às produções frívolas e frágeis dos dias atuais, como um deles colocou. A coragem de Gill em resistir à laxidão e ao erro inspirou Spurgeon, durante a controvérsia da Dalgrade, enquanto ele buscava evitar as chuvas de lama fervente da heresia moderna, que começavam a cair sobre a vida batista em seu tempo. Ao mesmo tempo, Spurgeon podia ser crítico da falta de zelo de Gill em buscar uma estratégia evangelística agressiva. Sua própria ministração incorpora o melhor de Gill e Fuller. Uma preocupação com a integridade doutrinária nos fundamentos da fé e um compromisso inabalável com o propósito evangelístico e missionário da Igreja. Ao enfatizar a iniciativa de Deus na salvação, Gill buscava corrigir influências negativas como daísmo, racionalismo e arminianismo. Sua teologia visava preservar a pureza dos batistas particulares diante de ameaças de esvaziamento. Apesar da abstração teológica, o momento de vitalidade espiritual de Gill ao lado de sua filha moribunda, encorajando sua confiança em Cristo é um importante destaque de sua vida. No funeral dela, ele enfatizou a esperança da ressurreição. Gill, apesar de por vezes soar dogmático, reconhecia as limitações humanas ao descrever a grandeza de Deus. Mesmo sem retratações formais, expressou humildade ao admitir a disposição para correção caso suas palavras prejudicassem a verdade ou a pureza da religião. Gill, impulsionado pela graça que pregava, reconheceu a inadequação de qualquer esforço humano para abordar a inefável grandeza de Deus.